Olá, pessoal. Continuidade ao processo formativo promovido pela DE São João da Boa Vista. Eu, PEC dos anos iniciais, Daniela, estou aqui para colaborar com o trabalho de vocês nas unidades escolares, promovendo reflexões sobre o processo de alfabetização, com análise, com ênfase, com estudos e aprimoramentos sobre as sondagens dos estudantes. Inteiramos que o nosso investimento aqui é sobre a importância de disponibilizarmos tempo, estudos, aprimoramentos, tanto da fundamentação teórica, quanto do embasamento que temos a partir de vídeos e muitos textos, artigos, estudos científicos, que nos qualificam para a prática docente, mais especificamente no que se refere à aquisição do sistema alfabético de escrita. E aí, no primeiro vídeo, a gente fez toda uma análise do que antecede a sondagem. Nesse segundo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o momento exato da sondagem, o que garantir nessa situação, tá bom? E a gente enfatiza, esclarece que todo esse trabalho formativo é em parceria, com o intuito de contribuir com as formações que estão sendo promovidas pela supervisora Ariane e Renata Belli no programa Alfabetiza Juntos. As formações que vocês estão recebendo, nas ATPCs e ATPCGs, pela replicabilidade dos formadores nas UEs, tá bom? E aí, esclarecemos também, aproveitamos a oportunidade inicial de enfatizar que todas as demandas e todos os processos, todas as estratégias que a gente falar aqui, todas as condições didáticas também são transpostas para a matemática. Então, a gente selecionou língua portuguesa para a gravação do vídeo, mas em alguns momentos a gente até faz umas menções à matemática, para que vocês vejam que é possível também transpor isso para a sondagem de matemática, tá bom? Então, vamos lá? A ação formativa sobre sondagem de língua portuguesa nos anos iniciais. Essa ação ocorre a partir de uma formação realizada, elaborada e criada pelo núcleo pedagógico sob minha responsabilidade e supervisão do meu SEC, responsável pelo núcleo, Luiz Cláudio Sassarão Ferreira. E aqui a temática que nós abordaremos serão as intervenções docentes durante a sondagem. Nesse sentido, nessa continuidade da formação, segue nossa contextualização. Conforme já explicitado no vídeo anterior, a proposta de elaborar esta sequência de vídeos surgiu antes das demandas detectadas pela professora especialista em currículo, PEC Daniela, tanto em acompanhamentos institucionais dos resultados da sondagem, quanto em acompanhamentos pedagógicos presenciais realizados nas unidades escolares, assim como também diante de solicitações de equipes gestoras para retomadas formativas complementares em relação à ação de sondagem. Além disso, visem mais esta oportunidade, nesse segundo vídeo, contribuir com a formação continuada docente, promovendo reflexões essenciais, a partir das sondagens, sobre aspectos fundamentais da prática docente em relação à aquisição do sistema e, consequentemente, ao processo de alfabetização dos estudantes. Nós temos atrelados à contextualização os seguintes objetivos: retomar a importância da ação de sondagem para o processo de identificação assertiva da hipótese em que o estudante se encontra na aquisição do sistema alfabético de escrita dentro do processo de alfabetização. Revisitar aspectos pedagógicos da ação de sondagem, bem como as condições didáticas essenciais durante a realização. Propor reflexões sobre os saberes demonstrados pelos estudantes, pelos docentes, no momento da intervenção na sondagem junto ao estudante. Diferenciar novamente entre o que se almeja, intervenções docentes, que são as indagações e questionamentos, sem interferências do docente, com alterações e solicitações no processo. Refletir sobre a importância da identificação de resultados assertivos para o processo de ensino, a ser garantido na sequência a ação de sondagem. E relembrar a evolução da leitura através dos critérios de legibilidade. Enfatizar a importância da solicitação da leitura das palavras escritas pelos alunos.
E, por fim, temos os seguintes conteúdos: sondagem, sistema alfabético de escrita, alfabetização, condições didáticas essenciais durante a realização, intervenção docente, identificação dos resultados assertivos, evolução da escrita, critérios de legibilidade e leitura das palavras escritas. Então, hoje nós fazemos nesse vídeo uma citação a partir do livro Alfaletrar, de Magno Soares. A citação é um excerto que nos faz refletir sobre as questões que envolvem esse processo de aquisição. As crianças, desde muito pequenas, desenham supondo que estão, assim, escrevendo. Entendem que escrever é representar aquilo que falam. À medida, porém, que vivenciam o uso da escrita em seu contexto familiar, cultural e escolar, as crianças vão percebendo que a escrita não é desenho, são traços, riscos, linhas sinuosas, e então passam a escrever. É o início de uma evolução que levará as crianças à progressiva compreensão da escrita como representação dos sons, da fala, dos significantes. Soares, 2021. Então, a partir desse excerto da nossa mestra, né, Magda Soares, pensaremos um pouquinho, inclusive, sobre tudo isso dentro da sondagem. Mas antes, a gente vai retomar o que fomos propostos a refletir lá no primeiro vídeo, sobre alfabetização e letramento, aquisição do sistema, os níveis de alfabetização, as hipóteses de escrita, o que é a sondagem, as condições didáticas essenciais antes dela ocorrer, os protocolos dos estudantes, o eixo quantitativo e qualitativo e as antecipações dos docentes. Bom, retomado esse processo formativo que a gente iniciou, daremos continuidade, então, agora ao processo de percebermos as condições didáticas essenciais durante a sondagem. Entregar a folha de papel sulfite ao estudante, solicitar que escreva o nome e a data da realização da sondagem, informar que se trata de uma sondagem e que será ditado uma palavra ou número de cada vez, com o tempo necessário para a escrita de cada um para ser ditado próximo e assim por diante. Orientar o estudante para que escreva o número ou a palavra de maneira que achar mais correta, mas que seja a melhor forma possível. Explicar que os números e palavras ditadas devem ser escritos um embaixo do outro, ou no espaço do papel que o professor preparou. Promover um clima agradável, de modo a deixar o estudante bastante acomodado, para que possa demonstrar o que sabe, ditar um número e palavra de cada vez e dar tempo necessário para o estudante escrevê-lo, ditar um número de forma mais natural possível, da mesma forma, a palavra da forma mais natural possível, buscando não escandir partes do número ou partes da palavra durante o ditado, ou seja, forçar partes que possam evidenciar determinadas sílabas ou partes do número ditado. E aí a gente pensa um pouquinho sobre tudo o que a gente já conversa em relação à contextualização ao estudante. Para esta ação, assim como qualquer outra, é necessário que o estudante compreenda o que está fazendo e para o que está realizando essa atividade. É a contextualização da proposta. Porém, gente, mais do que falar sobre o tema, por exemplo, nós vamos fazer uma lista de animais. A gente precisa enfatizar, instigar e investir nos conhecimentos do estudante junto às palavras que forem sendo ditadas. E para isso, a gente precisa contextualizar o objeto de estudo. Sendo assim, consideramos também o significante, o elemento tangível, perceptível, material do signo. O significado será o conceito entre o ente abstrato do signo. E o signo pode ser verbal ou não verbal. No caso aqui, é o verbal. E a gente está ditando para a criança escrever. E tudo isso faz parte da semiótica. Eu deixei disponível aqui um link de um vídeo do YouTube que fala um pouquinho sobre essas questões do signo, do significante, do significado, e eu penso que poderá contribuir de uma forma bem prática para vocês entenderem o quanto tudo isso é importante.
Portanto, para que possa ter um bom desempenho, é essencial que o aluno conheça o significado de todas as palavras que serão escritas. Não adianta eu ditar uma palavra e ele não reconhecer o que é aquilo. Por isso é fundamental o docente garantir explicação sobre quais palavras serão escritas, para que o aluno as compreenda. Assim, ele poderá pensar exclusivamente na escolha das melhores letras, dos fonemas, dos grafemas, para representar aquilo que precisa escrever. Ele vai identificar esses fonemas e representar através dos grafemas. Se porventura o aluno não reconhecer uma palavra, é fundamental no momento da ação apresentarmos ao estudante sobre o que se trata, mostrando a ele uma imagem. Gente, eu acabei fazendo algumas sondagens, eu sempre tento contribuir nas escolas, conforme eu tenho condições, e refazendo listas, eu percebi que alunos não sabiam o que era um rã, o que era um camelo, e ele já tinha feito a lista com o professor da classe. Então, a gente precisa se atentar, garantir que todos eles tenham conhecimento. É fundamental isso para que a criança consiga fazer o seu registro da melhor forma possível. Então, diante de uma criança que não saiba o que é, apresente a imagem, mostre o que é o camelo, mostre o que é a rã. Claro que você não vai mostrar o registro com uma escrita, é só a imagem daquela, no caso aqui do animal. Mas isso não vai comprometer em nada a qualidade da ação. Pelo contrário, vai possibilitar a compreensão sobre o que se escreve, que é o significante, tá bom? Sendo assim, garantidas as contextualizações e compreensões sobre a proposta, terá início a ação efetivamente, que já abordamos como deve ocorrer no vídeo anterior, né? A gente já se preparou para ela. A ação de sondagem já está planejada. Agora, enfatizamos nesse vídeo o que devemos garantir durante a sondagem, no momento em que estamos investigando os saberes do aluno. Afinal, este é o propósito da ação: constatar o que o estudante já sabe numa avaliação criteriosa, individual, e que o aluno vai mostrar tudo, ele vai ter possibilidade de mostrar tudo o que ele sabe para um professor, um olhar atento, um olhar criterioso, um olhar investigativo. E durante esse processo, o docente precisa intervir sem interferir. Durante a ação investigativa da sondagem, ele precisa intervir junto ao docente para buscar mais pistas sobre os seus saberes, a fim de constatar com clareza em qual hipótese de escrita realmente se encontra. Claro, gente, vamos voltar nesse assunto. Intervir é proporcionar novas experiências, estimular o desenvolvimento, compreendendo que isso não acontece somente com a autonomia da criança. Precisa de um adulto para desestabilizar os saberes e instigar a sua evolução. É fundamental que vocês assistam esses trechos das gravações que nós disponibilizamos aqui nos slides. Aqui nós temos o segundo encontro da gestão pedagógica com foco na aprendizagem, a nossa referência, a nossa mestra, Thelma Vaz. São 3 pequenos excertos que nos trazem uma reflexão para termos consciência sobre a importância dessa ação investigativa em que o docente interage com o aluno durante a sondagem. Ela própria enfatiza que pensar em boas perguntas é fundamental e que isso não interfere em nada sobre o que o estudante pensa no momento da sondagem. Se ele avançar durante a sondagem, significa que foi uma boa situação-problema, que o ajudou a refletir. Então, foi uma boa situação. O professor está promovendo com êxito a ação da sondagem. Portanto, precisamos garantir, promover as reflexões do estudante junto à sua escrita. Isso é essencial para nos dar subsídio, para nos garantir que o aluno sabe realmente aquilo que ele mostrou. E quando a gente faz todas as intervenções no protocolo, junto ao estudante, mostramos que somos capazes, enquanto profissionais, de colocar na prática tudo o que estudamos, aprendemos com os referenciais, com os vídeos, com os livros. Somos
profissionais competentes e fazemos aquilo com maestria. O processo investigativo ele vai sendo aprimorado, o professor vai investindo nisso, em como investigar melhor e desestabilizar o aluno pedagogicamente, de uma forma que ele consiga mostrar o que sabe na sua integridade. No entanto, não se trata, gente, de afirmações ou sugestões sobre qual fonema ou grafema o aluno precisa utilizar. Isso é interferir. Nós não estamos falando sobre expandir palavras, sobre fortalecer qual é como termina, como começa, e indicar a mudança. Nós não estamos falando sobre isso. Isso somente atrapalha, inclusive o expandir a palavra, tá bom? Vamos deixar bem claro, então. Interferir é diferente de intervir. Assistam os vídeos que a Thelma vai deixar muito claro isso. Nessa intervenção docente da ação investigativa que o professor propõe durante a sondagem, é possível, pelo protocolo que a gente mostra aqui, constatar que a criança tem a palavra gato de memória, porque sabe, inclusive, grafá-la ortograficamente. Nas demais escritas, a intervenção docente, mesmo no momento da aula, como no momento da sondagem, faz toda a diferença. Nós nos deparamos, em acompanhamentos pedagógicos, com evidências da falta de intervenção docente a partir dos protocolos que analisamos. Isso porque ali no protocolo fica nítido que não houve uma reflexão, uma pergunta, e o aluno seguiu, simplesmente escreveu, leu e vamos para frente. E não é assim, gente. A gente precisa colocá-lo em xeque, fazê-lo pensar sobre aquilo que ele está produzindo. Isso porque a gente quer identificar tudo o que ele sabe. Da lista de animais a ser ditada, por exemplo, na palavra dinossauro, a criança, nesse protocolo, finaliza com a letra A. Ao ser lida pelo estudante, precisa ser questionada pelo docente, porque o aluno lê dinossauro. E aí o aluno leu o dinossauro, que terminou com A, e o professor aceitou? A gente não pode aceitar. A gente precisa perguntar, onde está o urô do dinossauro? O urô termina com qual letra? Ou ainda, diante do nome da criança, né? A gente pode perguntar, a menina chama, por exemplo, Maria Clara. Maria Clara, Maria, o seu segundo nome é Clara. Eu pedi para você escrever dinossauro. Essa palavra termina igual ao seu nome? E aí ela vai pensar, ela escreve o nome dela constantemente. Dinossauro termina igual Clara? Isso faz toda a diferença, pois a criança começa a estabelecer relações de igualdade e diferença, a fim de compreender melhor essas relações entre as palavras escritas. Se a gente não promover isso, a criança vai continuar escrevendo sem reflexão e sem compreender o que está promovendo. E aí fica uma coisa sem sentido, né, gente? Aproveitando esse protocolo, qual é a hipótese que a Maria Clara se encontra? Silábico-alfabética. Mesmo que ela não reconheça assertivamente todos os grafemas e fonemas, já evidencia que identifica 2 grafemas para a maioria dos fonemas, mesmo que não sejam ainda os adequados. Então, olha que interessante. Ela já não faz uma única escolha de letra para cada fonema. Ela já identifica que os fonemas são representados, conforme Emília Ferreiro fala, dos acordes musicais, dos instrumentos musicais, né, dos acordes dentro da orquestra. Ela já consegue perceber tudo isso. E por qual motivo é tão importante obtermos um resultado assertivo? Por que a gente precisa reconhecer exatamente a hipótese que o aluno se encontra? Por demonstrar que nós consideramos os documentos orientadores, que nós nos dedicamos a seguir os procedimentos e instruções, que nós sabemos aplicar a sondagem conforme solicitado e nos apropriamos disso que nos pertence, que nos profissionaliza. A partir do protocolo do estudante, nós sabemos voltar às teorias e recorrer às fundamentações para identificar essa hipótese. Então, essa identificação assertiva dos resultados demonstra o quanto profissional nós somos,
o quanto nós investimos no estudo, o quanto nos dedicamos, né, em tudo isso que envolve esse processo tão complexo que é a aquisição do sistema alfabético de escrita. E, para a gente não perder a oportunidade, esse protocolo nos demonstra qual hipótese de escrita. Novamente, silábica alfabética. E aí vocês devem estar pensando, nossa, não tinha outra hipótese. A gente está vendo tantos silábicos alfabéticos, mas a escolha por esse foi intencional. Nós detectamos uma dificuldade dos profissionais em identificar e validar a hipótese silábica alfabética, porque ela é muito sutil, muito refinada, muito requintada, já que tem um pezinho tanto no silábico quanto outro pezinho no alfabético. Portanto, um grau de complexidade maior na análise, no olhar do profissional que está envolvido. Percebam que os fonemas e os grafemas não são mais registrados apenas por uma letra apenas, que é o grafema, para cada fonema que é o som. Já aparece em dinossauro, em camelo e gato, que provavelmente gato é uma palavra estável, né, gente? Mas são decisões que alunos silábicos sem valor e com valor certamente não teriam. Portanto, ele ainda não chegou na hipótese alfabética, mas ele também não se encontra mais na silábica com valor. Vamos ficar atentos em relação a isso. Já em relação a outra questão que sempre retomamos, e é importante deixar novamente registrado nesse momento formativo, é a necessidade de solicitarmos a leitura da palavra no momento da sondagem. Aqui destacamos a necessidade da dupla conceitualização. O professor precisa entender isso estudando nos referenciais teóricos e colocando em prática a partir da sondagem, porque ao final da sondagem precisa ter uma conclusão, precisamos chegar a uma resolução em qual hipótese a criança se encontra. Se nós ficarmos na dúvida, precisamos refazer a ação, a sondagem. Então, o procedimento docente de solicitar a leitura das palavras escritas na lista devem ser ensinados em sala de aula e garantido também na sondagem, visto que devemos ter esta rotina de revisar através da leitura incorporada ao finalizarmos o que escrevemos. Sendo assim, precisa ser modelizado pelo docente, mesmo na aquisição do sistema, pois quando ensinamos ao estudante, serão introduzidos em sua própria prática e fomentará avanço certamente na capacidade de decodificação da leitura, ao qual precisamos investir no processo de ensino e favorecerá concomitantemente a proficiência leitora do estudante. Então, tudo começa, conforme já dizia Magda Soares, lá no processo de alfabetização. A leitura é tão importante quanto a escrita, e nesse momento que a gente fala tanto da fluência leitora, temos que compreender que aqui começa, é o nosso primeiro investimento em relação a tudo isso que a gente almeja lá na frente. E para a gente continuar pensando sobre isso, podemos retomar a evolução da leitura, os critérios de legibilidade que os alunos têm em relação a como se ler, né? Então, inicialmente, eles têm uma hipótese de quantidade mínima de letras. Com poucas palavras, não se pode ler. Depois, a hipótese da variedade de caracteres. Então, quando eles veem letras repetidas, pode ser lido, são as mesmas letras. Mas quando eles veem letras diferenciadas, como manteiga, é aceito pela criança, por ter letras diferentes, porém, ainda não sabe ler. Existe também o critério, nessa evolução, de diferenciação de elementos gráficos. A criança verifica, né? A gente precisa verificar se a criança dá nome aos diferentes contextos gráficos, icônicos ou escritos. Ainda, nesse processo, a relação entre letras e números, se ela distingue entre ícones, o que é icônico, e a notação alfabética, se ela reconhece letras ou números e nomeia, e sabe nomeá-los. Letras e sinais de pontuação. O conhecimento socialmente transmitido, a diferenciação, porém, assimilando as letras. E depois, a diferenciação nítida dos sinais de pontuação, não mais assimilados a letras ou números, mas nomeados com sinais ou marcas.
E, por fim, a orientação espacial da leitura. Lê da direita para a esquerda, lê da esquerda para a direita, lê de cima para baixo, mantenha a continuidade do olho, a relação entre páginas, a primeira e a segunda página, de cima para baixo. Na nossa cultura, lemos da esquerda para a direita. Em algumas culturas, a leitura ocorre da direita para a esquerda. Então, nós temos sempre que nos atentar a tudo isso e tudo de acordo com o contexto que a criança está inserida, né? Como que ela chegou a esse processo de alfabetização? Passando por essa evolução, inclusive, também da leitura. E ainda nessa abordagem, a gente pode retomar e precisa, né, ter clareza sobre as questões que envolvem as capacidades de leitura. As capacidades de leitura de decodificação fazem parte, segundo Katia Brackley, das 3 grandes capacidades que a gente precisa desenvolver nos estudantes: de decodificação, de compreensão e de apreciação e réplica. Nós temos que desenvolver essas 3 capacidades ao longo do processo de ensino-aprendizagem do estudante, do ensino fundamental. Mas, nos anos iniciais, dentro da aquisição do sistema, nós temos o conteúdo de ensino baseado na capacidade de decodificação. Ali, a gente tem essa capacidade atrelada à aquisição do sistema. Essas atividades básicas de leitura e essenciais dentro da aquisição. Depois que a gente consolida essas capacidades que fundamentam e fazem o alicerce desse processo de leitura, são refinadas e aprimoradas as demais competências, a de compreensão, de apreciação e réplica, para que se progrida e se torne uma criança que tenha fluência leitora, uma criança que leia com desenvoltura, com autonomia, com estratégias de leitura, e tudo isso, gente, fazendo um parênteses aqui, está sendo tratado, abordado nas formações do programa Alfabetiza Juntos. Então, a gente, para chegar lá na fluência leitora, que vocês estão falando tanto aí na escola e em sala de aula, a gente precisa também voltar a olhar para a aquisição do sistema. Uma coisa complementa a outra. E começa, como enfatiza a Magda Soares, lá na leitura de mundo, lá na leitura da aquisição do sistema. A gente precisa ter conhecimento e ter clareza, assim como a gente distinguiu alfabetização e letramento, dessas capacidades de leitura na alfabetização e na proficiência leitora. Na alfabetização, a criança precisa compreender diferenças entre a escrita e as formas gráficas, dominar as convenções gráficas, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras, ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura. E aí, então, vem essa distinção, né? Aqui nós temos as capacidades de leitura da aquisição do sistema alfabético de escrita, essenciais para a alfabetização. E as demais capacidades que a gente amplia ao longo dos estudos e também concomitante ao processo de aquisição do sistema, da alfabetização, mais relacionadas à interpretação de texto, à compreensão de textos, aos gêneros textuais, em relação à fluência leitora, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente encerra esse vídeo. A gente espera que essas reflexões que propusemos ao longo desse tempo tenham contribuído com a formação continuada de vocês, lembrando sempre, né, que tudo é transponível e possível para a sondagem de matemática, tá bom? A gente aqui traz alguns vídeos da professora Thelma Vaz, referência nos protocolos de língua portuguesa, mas no drive do núcleo, que eu, PEC, criei para vocês, escolas e informadores, nós temos os vídeos do professor Ivan Cruz, que podem ajudar na aplicação das sondagens de matemática. Tudo bem? Então, aqui a gente apresenta os nossos créditos. Eu quero agradecer os apoios que eu recebi para a formação, para essa formação acontecer.
vindas tanto da dirigente regional de ensino, da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, professora Silvia Helena Dalbon Barbosa, quanto do SEC, coordenador de equipe curricular do Núcleo Pedagógico, o meu superior imediato, Luiz Cláudio Sassarão Ferreira. Eu, Daniela Cristina Marcondes, professora especialista em currículo dos anos iniciais, agradeço sua atenção, me coloco à disposição e espero ter contribuído com a sua formação continuada. Até o próximo vídeo.